Dia 2, porra! Vambora! Segundo dia do desafio 30 dias de código com o Sanchão. Hoje é sábado, mas ninguém liga, vão ser 30 dias seguidos. Já peguei o meu pato da sorte aqui. Já peguei a minha água. Não esquece de pegar a sua água. Não esquece de abrir o seu bloco de anotações aí, o seu GitHub, não sei onde você está anotando esses códigos, mas é importante que você também estude e tente fazer os códigos sozinhos. Aqui na descrição vai ter o link da questão, dá uma olhadinha na questão, vai ter o link do GitHub também que a gente está subindo essas coisas. Acabei de sair do Discord do How to Get an Offer, a gente passou 1h30 lá discutindo uma questão bem cabreira, foi bem intenso, mas deu para aprender bastante, os mentorados estão voando, e se você quer discutir questões com pessoas que também estão estudando para essas code interviews, clica no servidor aqui embaixo do Discord também, é só entrar lá, aceitar as regras, e aí você vai conseguir aproveitar todo esse material, beleza? Show de bola, então vamos para a questão. Bom, hoje eu peguei outra questão facinho, acho que ontem a gente exagerou um pouco, na verdade, acho que aquela questão de árvores ali tinha muitos ifs, muito verifica se é nulo, confesso que eu fiquei um pouco cansado para ser o primeiro dia. Hoje eu tentei ver uma questão um pouco mais fácil, tentei colocar array, números aqui, tentar pegar as tags e selecionar essa questão, parece legal, parece que tem bastante coisa para falar. Lembrando aqui que o objetivo não é a gente conseguir o accepted no LeetCode, a gente vai conseguir, claro, só que a gente vai fazer a questão aqui sempre pensando que a gente está numa entrevista real de código, então fazendo perguntas, mostrando análises, e é isso. Vocês já se acostumaram com isso do primeiro dia, né? Link da questão aqui embaixo. Tenta fazer a questão sozinho. E vambora. Agora você para o vídeo. Para. Stop. Para. Vou deixar o pato aqui te vigiando. Será que o pato aparece? O pato aparece. Para o vídeo e tenta ler a questão. Tenta pensar nas possíveis perguntas aí que você faria para o entrevistador. Nas possíveis abordagens. Já começa a pensar, vai matutando aí na sua cabeça. Posso ir, Pato? Pato disse que eu posso ir. Se você não parou, eu vou assombrar os seus sonhos noturnos. Então, beleza. A gente tem uma questão aqui que chama Missing Numbers. A ideia... Missing Number. A ideia é que a gente vai ter um vetor aqui de 0 a n e vão ter todos os números de 0 a n dentro do vetor. Menos 1. E a gente precisa achar quem é o Missing Number, quem é o número que está faltando. Então, no exemplo aqui, 301, o output foi 2, porque está faltando 2, né? Seria 0, 1, 2, 3. 0 e 1, está faltando 2, porque tem dois elementos aqui, então seria 0, 1, 2. E aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando 8, a gente tem um 9 aqui depois. Então a gente tem que achar esse missing numbers. E aqui a gente tem um follow-up, que é, você consegue implementar a solução em O de 1 sem usar espaço? Então ele já pede aqui um follow-up e você tem que manjar um pouquinho de complexidade. Provavelmente na sua entrevista esse follow-up não vai vir de primeira. Provavelmente o entrevistador vai querer ver várias soluções para um problema como esse. Só de ler o problema aqui já me passa umas 3, 4 soluções diferentes na cabeça. Mas aqui no LeetCode ele pede, você consegue implementar com O de 1 em espaço? Em geral, o que eu recomendo? Tenta não seguir o follow-up primeiro. Tenta implementar o algoritmo do jeito que você conseguir aqui. Dá o submit aqui, se você conseguir o accepted, você vem para o follow-up. Geralmente esse follow-up aqui ele é opcional. Assim, é bom seguir, mas não precisa, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa da entrevista. Precisamos fazer questões aqui para o entrevistador para entender o código direito. Primeira questão, clássico. Se esse vetor for nulo, é uma coisa assim. É uma coisa que não tem nada aqui dentro. Nothing. Nulo. O que a gente faz? A gente retorna o quê? 0, menos 1, menos 4, pi, não sei. Vamos ver aqui na questão. Então o vetor não pode ser nulo. N é o tamanho do vetor. 1 é o mínimo do n aqui, né? Pode ser menor, é sempre maior ou igual que 1. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Que mais de perguntas que a gente pode fazer para o entrevistador aqui? A gente já sabe que é um vetor de inteiros. Pergunta se o vetor cabe na memória. Se tá tudo bem, se você vai conseguir receber esse vetor como parâmetro aqui. Aqui a gente tem o tipo de retorno também, mas não vejo por esse problema como o tipo de retorno poderia ser diferente. Talvez nem compense perguntar isso para o entrevistador. Deixa eu ver o que mais. É bom você perguntar
qual que é o tamanho máximo desse vetor aqui também. Se realmente é um vetor de inteiros, porque dependendo do tamanho aqui, pode ser que o inteiro não aguente, pode ser que tenham números muito grandes que a variável inteira não aguente. Você tem que colocar, sei lá, um long aqui. Long. E é isso. Não tô enxergando mais questões para fazer pro entrevistador. Próxima coisa então da entrevista, vamos fazer as abordagens mais triviais possíveis. Como que a gente consegue resolver esse problema da maneira mais trivial? Bom, vamos desenhar um caso teste aqui. Então vou colocar 3, 0, 1, que é o primeiro. Vou colocar 4, 5, 6. E é isso. Ainda tá faltando 2. Beleza. E a resposta para esse caso aqui deveria ser 2. Como que a gente consegue resolver isso da maneira mais trivial possível? Bom, se eu sei, na verdade, quais são todos os números que deveriam aparecer. Todos os números deveriam ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é isso. Esses são todos os números. Todos os 7 números. A gente pode simplesmente selecionar o primeiro aqui e ver se ele está dentro do array. Então a gente pega o 0 aqui, vem aqui. Esse é o 0? Não. Esse é o 0? É o 0. Então o 0 está aqui. Pega o 1. Esse é o 1? Não. Esse é o 1? Não. Esse é o 1? É. Então o 1 está aqui. Pega o 2. Esse é o 2? Não. 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 Então a gente sabe que o 2 não está aqui. E a gente pode retornar 2. Qual que seria a complexidade desse cara aqui? Bom, vamos pensar que no pior dos casos, a gente está faltando com 6 aqui. Então a gente passaria procurando 0, a gente ia achar. Passaria procurando 1, a gente ia achar. Passaria procurando 2, a gente ia achar. Passaria procurando 3 e achar. E assim por diante. Então a gente está fazendo aqui N operações. E a gente, no pior dos casos, que seria para achar os... Aliás, isso, no pior dos casos, a gente vai fazer todas as N comparações. E a gente vai procurar os 6 do vetor inteiro aqui. Então a gente pode considerar que para todo número, a gente vai passar em N elementos. A gente não vai passar em N elementos para todo número, porque, por exemplo, o 0 aqui, a gente só passa nos 2. 1 aqui, a gente só passa nos 3 primeiros. Mas você pode considerar N para sua entrevista. Esse é o pior algoritmo, não perde muito tempo aqui. Então a gente pode considerar que esse algoritmo aqui seria um O de N quadrado. O de N quadrado. Show! Tem como eu fazer uma coisa um pouco melhor que isso daqui? E espaço aqui, a gente está gastando espaço? Não, a gente não está gastando espaço, né? Isso daqui pode ser uma variável só, um contador. Então, ó, de um espaço. A gente consegue fazer uma coisa um pouco melhor que isso? Talvez. Apesar que a gente já está fazendo o follow-up que ele pediu, né? Que aqui a gente não está gastando espaço. Mas esse O de N quadrado aqui tá esquisito. Vamos tentar uma coisa um pouco melhor. Bom, coisa muito legal também que dá para usar em vários problemas. Isso daqui é um vetor ordenado. A gente tem números de 0 a n e eles estão ordenados. Aliás, eles não estão aqui, mas a gente pode simplesmente ordenar eles. Então, se a gente ali no começo da nossa função desse uns nuls.sort, aquele cara de cima ali, se a gente der um sort, então a gente vai ter esse vetor aqui menos o 6, né? A gente vai ter esse vetor e esse vetor são o mesmo. E aí, quando as coisas estão ordenadas, a gente consegue usar busca binária. Como que a gente pode usar a busca binária aqui? Bom, a gente sabe quais são as posições que os elementos deveriam aparecer. Vamos colocar o 6 aqui e tirar o 2. Que eu acho que vai ficar mais claro. Então aqui, nesse caso, está faltando 2. Como que a gente pode usar a busca binária aqui? Agora a gente tem um vetor ordenado e a gente deveria achar o 2. A gente bate no meio desse vetor aqui, pode ser o 3, e verifica se o 3 está no lugar certo. O 3 não está no lugar certo, porque o 3 deveria estar uma casa para frente. O 3 deveria estar na posição 0, 1, 2, 3 do vetor. Então, se a gente bateu no meio aqui e o 3 não está na posição certa, a gente sabe que o número que a gente está procurando está para a esquerda. E aí a gente consegue usar uma busca binária, fazer isso repetidamente e achar que o número que a gente está faltando é o 2. Parece um pouco confuso, né? Como que a gente vai assumir, fazer a lógica disso de o número tá na casa certa, o número não tá. Mas parece que dá certo. Então, como a gente está só pensando abordagens aqui, esse sort aqui, Ozão n log n, busca binária, Ozão log n.
Aqui a gente também não vai estar gastando memória. Aqui talvez tenha um gasto de memória, porque em algumas linguagens a gente tem, se eu não me engano, um n log n de memória também para ordenar, ou um n, eu não lembro. Mas só esse outro conhecimento aqui já está suficiente já para a gente demonstrar para o entrevistador. Você pode até falar isso, mas como você não tem certeza, na verdade é bom nem falar. Vamos assumir então que a gente não tem gasto de memória aqui. Esse cara é o mesmo desse cara, então a gente não está alocando o vetor de novo aqui. Vou colocar osão de 1 em memória. E aqui a complexidade maior manda, né? Então esse log n some e a complexidade desse algoritmo aqui, da gente ordenar primeiro e fazer busca binária depois, seria n log n O de 1. Os números são ordenados, né? Talvez a gente consiga fazer uma coisa um pouco melhor aqui que um n log n. E se a gente somasse todos os números? Isso é uma técnica bem comum também de se usar com problemas com arrays. A gente consegue de alguma maneira saber a soma que a gente deveria ter nos números? Se eu te falar que eu tenho uma sequência numérica de 1, 2, 3, n-1, n-2, n-1, n. Se eu te falar que eu tenho uma sequência numérica desse tipo, você não sabe o tamanho do n. A gente consegue prever a soma desses valores? E aí você vai lembrar do seu 7º ano, que isso aqui é uma PA. Então talvez a gente consiga, talvez não, a gente provavelmente consegue saber a soma dos valores aqui. Vamos tentar pegar um exemplo para isso ficar mais claro? 0, 1, 2, 3. Nesse caso aqui, tem 4 números no vetor, e o vetor completo seria esse cara aqui. Só que o vetor que chega pra gente é esse cara aqui. Quanto que dá a soma desses caras aqui? 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. A soma desses caras aqui, 1 mais 2 mais 3, dá 6. Se a gente reduzir 10 menos 6, a gente vai achar o 4. Então parece que funciona. Então, se a gente fizer 10 menos 6, a gente vai achar o missing number, que vai ser o 4. Como que eu vou fazer essa soma? A gente pode passar nos elementos, fazer um for, passar nos elementos e somar todos eles. Mas como eu falei, isso daqui é uma PA. A gente sabe exatamente o quanto que está aumentando. Então, eu sei que em algum lugar na internet vai ter uma fórmula de PA, porque eu não lembro. Então, olhando a soma de PA aqui, o A1 a gente sabe quem é. O AN a gente também sabe quem é. O N a gente também sabe quem é. Acho que dá pra gente fazer isso daqui. Então a nossa soma de PA vai ser alguma coisa do tipo... Soma de PA... Como é que era? A1 mais AN... vezes N dividido por 2, não é? E aí tudo isso daqui dividido por 2. E aí a gente consegue saber a soma total dos elementos que você deveria ter. Depois a gente só passar no vetor e ir descontando, né? Porque se a gente fez a soma de PA e achou esse 10 aqui, a gente faz 10 menos 0, 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3, ou seja, 10 menos 6 no final, e a gente vai achar o 4. Então vamos ver se a gente consegue fazer essa soma aqui. Soma de PA é igual. Quem que é o A1? O A1 é 0. Quem que é o AN? N é 4. Vezes N. Quantos elementos a gente tem? 5, né? Porque a gente precisa contar do vetor de baixo. Então, seria 0 mais 4 vezes 5 dividido por 2. Isso daqui tem que dar 10 no final. 0 mais 4 é 0, vezes 5 é 20, 20 dividido por 2, 10. Parece que funciona, hein? Então a gente pode usar uma fórmula de PA, uma soma de PA aqui, para fazer a soma de todos os elementos, a soma ideal, né? Se todos os elementos estivessem dentro do vetor, quanto que seria essa soma? E aí a gente passa no vetor reduzindo eles. Qual que é a complexidade disso daqui? Bom, para fazer uma soma é O de 1. Para passar no vetor é O de n. Então a gente teria o time complexity em O de n. A gente não está usando memória extra. Então, O de 1 em memória. A gente saiu de um algoritmo n log n para um algoritmo n agora. Está começando a ficar bom. Que mais outra solução que eu pensaria aqui para resolver esse problema? A gente pode usar uma hash, né? Se a gente pegar esse vetor aqui, aliás, vou copiar tudo aqui para baixo.
Então a gente pode usar uma hash, um vetor de marcação, alguma coisa assim. Se a gente fizer um vetor com n elementos mais um, a gente pode marcar os elementos que estão lá, né? A gente pode percorrer esse vetor e marcar esse cara nesse elemento. Então o 0 vai estar marcado como true, porque ele está aqui. O 1 vai estar marcado como true, porque ele está aqui. O 2 também, o 3 também. O 4 não, o 4 vai estar falso aqui. A gente inicializa todos eles com falso. E a gente consegue achar, passa nesse vetor de novo depois, acha o elemento que está como falso e retorna o elemento. E a gente vai retornar 4 aqui. Então isso daqui seria... a gente vai passar no vetor uma vez para preencher isso daqui e vai passar nesse vetor de novo. A gente pode escrever duas vezes ele, e aí isso é matematicamente incorreto, porque ali não tem que ter constantes. O de n. E para memória a gente está fazendo um vetor, né? Então, O de n em memória. Então, a gente tem um algoritmo aqui usando uma hash, uma espécie de uma hash aqui, O de n, O de n. A gente tem um algoritmo usando uma soma de PA. Por isso que é bom lembrar, às vezes, do ensino fundamental. A gente tem aqui um algoritmo n log n e a gente tem um algoritmo n quadrado. O melhor dos algoritmos, acho que é esse aqui, usando uma soma de PA. O de n em tempo, O de 1 em espaço. Tô feliz, seu entrevistador também deve estar feliz a um momento desse, porque você já demonstrou bastante conhecimento, você já fez diferentes análises. Aliás, vou deixar aqui, vou subir isso no código junto. Tentar documentar um pouco melhor esses raciocínios aqui. E aí eu subo no código para vocês tudo isso. Deixa eu só comentar isso daqui para não dar cagada. Então, show de bola. O algoritmo que a gente vai usar vai ser esse aqui da soma de PA. As fórmulas estão aqui, acho que dá pra gente codar, então. Bom, depois que a gente tem o algoritmo, a gente testou o algoritmo, viu que funciona, já fez uma breve análise dele ali. Vamos pro código, então. Então, como que a gente vai codar isso aqui? Soma de PA. Puta, tem um problemão, tem um problemão. A gente poderia passar no vetor também somando, né? Se caso você não lembre da soma de PA na entrevista, você poderia passar no vetor inteiro somando, porque a complexidade não vai mudar aqui no final. A complexidade, se você passar no vetor inteiro somando, vai ser 2 vezes n, que no final também é n, então tá tudo bem. Só que usar a soma de PA com certeza é mais elegante, né? Só que a gente tem um leve problema aqui. Se a gente somar todos os elementos do vetor, ele vai caber numa variável inteira? Qual que vai ser a soma se a gente tiver o pior dos casos, que é um vetor com 10 a 4? Vai ser 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até mais 10 a quarta. Isso cabe numa variável inteira? Não sei, mas esse questionamento é um questionamento muito importante para você fazer para a entrevista. Ele demonstra que você tem conhecimento sobre as tipagens aqui da linguagem que você está usando. Eu realmente não sei, eu não lembro qual que é o último dos inteiros que cabe numa variável inteira. Mas vamos testar, né? O LeetCode está aqui para isso, vamos testar. E se você expôs esse raciocínio também numa entrevista, fala que você ia mudar no máximo para uma variável, sei lá, long aqui. E se a variável long não aguentar, aí, pelo amor de Deus, né? Você tá trabalhando com números muito grandes também, aí fala pro seu entrevistador que a vida é assim, não dá para resolver tudo também. Vamos tentar com int então mesmo, vamos ver se dá certo. Então vamos codar a soma de PA aqui. Int, qual que é o nome da variável? Expected sum. Expected sum. Como que a gente faz essa soma? O A1, quem que é o meu A1? É o 0. Quem que é o meu AN? O AN é o nums.size. Vezes n. E agora? Vamos testar essa fórmula aqui, que eu não estou seguro dessa fórmula aqui. Nums.size e a gente ia fazer vezes nums.size mais 1, não é? Foi o que a gente tinha feito no exemplo. E tudo isso aqui dividido por 2. Vou testar de novo então, que eu estou inseguro em relação a essa fórmula aqui. O A1 é 0, o nums.size aqui vai ser 4, nesse caso, né? Nums.size vai ser 4.
Nums.size mais 1 vai ser 5, dividido por 2. Isso daqui era o 20, né? 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. E a gente passa no vetor depois. 10 menos 1, 9. 9 menos 2, 7. 7 menos 3, 4. Chegamos na resposta final. Beleza, parece que tá certo. Parece que essa é a fórmula. Então, basicamente, a gente tem um expected sum e a gente vai precisar passar no vetor inteiro perguntando se... perguntando não, subtraindo, né? Igual 0 e menor que o nums.size. E aqui precisa usar o .size e o .size mais 1. Não, não dá para usar o .size mais 1. Tem que ser menor que o .size, porque senão a gente vai acessar uma posição inválida de memória. E mais. Então a gente vai passar no vetor inteiro. E a gente pode fazer um expected sum menos igual nums de. E retorna esse cara. Parece que é isso. Show! Parece que é isso. Beleza. Acredito que o código seja esse. Mas a gente está numa entrevista real. O que a gente faz quando a gente acredita que o código é esse? A gente testa. Então vamos testar com um vetor gigantesco aqui. Não, mentira, não vou testar com esse vetor não. Muito grande. Vou testar com outro vetor. 0, 1, 2, 3, 5. Pode ser? Isso. Então tá faltando 4 aqui. Quanto que vai dar essa soma aqui? Vai dar 0 mais nums.size. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui vai dar 5. Vai dar 5 vezes 6. Então a nossa soma ali, nosso expected sum vai dar 30, né? 5 vezes 6, 30. E a gente vai começar a passar pelo vetor reduzindo desse cara. 30 menos 0, 30. Dividido por 2. Que a gente esqueceu de fazer isso daqui da fórmula. Então isso daqui vai dar 15. Então 15 menos 0, 15. 15 menos 1, 14. 14 menos 2, 12. 12 menos 3, 9. 9 menos 5, 4. 4 é exatamente o elemento que está faltando. Retorna esse cara. Parece que é isso, hein, rapaziada? Parece que passamos na entrevista e quando você chega nesse momento na entrevista, você pode respirar aliviado. Pelo menos a gente demonstrou bastante conhecimento aqui. Testamos o código. Vamos analisar o código, né? Porque o código pode ser diferente do algoritmo que a gente tenha pensado antes. Nesse caso não é, mas enfim. Análise de novo. Isso daqui, osão de 1. Isso é uma continha, não tem problema em fazer isso daqui. Esse cara aqui, osão de N. Esse cara aqui é osão de 1 também e retorna o cara. Então, nosso algoritmo no final, em time. Opa. Em time, osão de N. Em space, osão de 1. Beleza, parece que é isso. Agora vamos para a hora da verdade. Agora vamos para a hora, aquela hora que todo mundo treme e vamos ver se vai dar certo. Opa! Passamos nos primeiros casos. Vou mandar o submitzão. Concluído. Dia 2 do desafio. 30 dias de código com o Sanchão. Que sensacional, que sensacional. Em pleno sábado estamos fazendo isso. Dia 16/9, às 8 da noite. Você, jovem brasileiro, não tem mais nada de bom para fazer da vida e está aqui estudando comigo. Esse estudo será recompensado, confia em mim. Mas, cara, show de bola então. Eu vou subir esse código no GitHub. Não fiz o GitHub ainda, mas eu acho que quando os vídeos saírem ele já vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo aqui, entra lá no canal do Discord que a gente está discutindo questões direto lá. Segue a gente aqui no canal do YouTube, deixa o joinha, manda esse vídeo para aquele seu amigo que está se preparando para as entrevistas. A gente falou sobre muita coisa também na questão de hoje. Você viu como é uma questão super simples. A gente pode colocar várias abordagens diferentes e colocar vários níveis de análise diferentes, que a gente demonstra muito conhecimento para o entrevistador. E eles vão ficar assim, ó, apaixonados por você se você fizer isso na entrevista. Então, de novo, vou botar esse código lá no GitHub, dá uma estrela lá no repositório, se inscreve no canal aqui, vai no servidor do Discord que tem muito conteúdo legal lá, beleza? Vejo vocês amanhã então, vejo o... Olha, ficou aqui até o final.
vejo vocês amanhã, então, no dia 3. Não vamos desistir e vamos fazer 30 dias. Vambora, galera. Falou!